Este vídeo é patrocinado pela Dashlane. Circuitos e eletrônica, processamento de imagens, gráficos de computador, mecânica quântica, algoritmo Google PageRank, qualquer tipo de rede, outras coisas. Estes são os contextos onde as matrizes são essenciais para entender ou analisar diferentes sistemas. E embora eu não possa discutir tudo em um único vídeo, isso deve lhe dar uma ideia das aplicações de matrizes, além do que um curso introdutório pode incluir. No começo, matrizes podem ser um dos tópicos mais tediosos em matemática. Talvez não para todos, mas para mim foi assim. Eles nos ensinam, olha, essa é a adição de matrizes. Simplesmente some as entradas correspondentes para obter a resposta. Então, multiplicar uma matriz por um único número é tão simples quanto multiplicar cada entrada por esse valor. Mas quando se trata de multiplicação de matrizes, fazemos essa estranha multiplicação de produto escalar linha por coluna, para a qual alguns professores simplesmente não dão contexto. Então sim, isso não te motiva a se especializar cedo em matemática de matrizes. Ou seja, você pode aprender mais no ensino médio, mas nem tudo é tão empolgante. Prometo que matrizes são usadas mais do que você imagina. Mas a primeira coisa que precisamos perceber é que as matrizes fazem coisas com vetores. Embora não seja uma definição, precisamos ver o que ocorre ao multiplicar uma matriz por um vetor. Por exemplo, um vetor de origem até 1 pode ser escrito como matriz, com componente x acima e y abaixo. Ao multiplicar por uma matriz 2 por 2 seguindo as regras, obtemos um novo vetor, aqui, de 3. Então, inserimos um vetor e a matriz dimensiona e rotaciona para obter um novo vetor. É o que quero dizer quando a matriz atua sobre o vetor, fazendo com que diferentes entradas sejam rotacionadas e dimensionadas de maneira diversa, como veremos logo. Algumas matrizes, como esta que apenas rotaciona, são mais simples. Ao multiplicar um vetor por uma matriz, resultará no mesmo vetor, rotacionado 90 graus anti-horário. Esta matriz, por outro lado, apenas dimensionará. Qualquer vetor que entra sai 2 vezes mais longo. Porém, a maioria das matrizes 2 por 2, como a que analisamos, não são tão simples. Vetores de entrada variados são escalados e rotacionados de formas distintas. No entanto, as transformações são todas lineares, como em qualquer vetor na mesma linha que uma dessas entradas será mapeado para um vetor na mesma linha que as saídas correspondentes. Essas transformações lineares justificam o nome da primeira aula aprofundada sobre matrizes, álgebra linear. De qualquer forma, vou refazer essas transformações mais uma vez, mas desta vez preste atenção neste vetor aqui. Você vai notar que é o único que é apenas escalado. Ele não gira de jeito nenhum. Isso ocorreria com qualquer vetor na mesma linha, devido ao que vimos. Qualquer vetor que é apenas escalado por uma matriz é chamado de autovetor dessa matriz. E o quanto o vetor é escalado, ou 2 neste caso, já que o comprimento dobrou, é conhecido como o autovalor. Não vou detalhar a solução, mas o vocabulário será útil depois. Por fim, a primeira aplicação de matrizes que costumamos aprender é a resolução de sistemas de equações. Os coeficientes podem ir para uma matriz, as variáveis vão para outra, e as saídas vão aqui. Estou usando a mesma matriz do último slide. Usando as regras da multiplicação de matrizes, você pode ver que isso e isso são exatamente iguais. Então, realmente o que isso está perguntando é para qual vetor de entrada essa matriz mapeia para 1,3. Já vimos a resposta para isso. 3 é a saída. E a questão de qual vetor a matriz mapeará para isso envolve apenas fazer as mesmas transformações de antes, mas ao contrário, para encontrar a resposta é 1,1. Essa será a nossa solução. E R para trás é como aplicar uma matriz inversa. E quando a saída desejada é a que está sendo multiplicada, então o vetor de onde ela veio aparece. As soluções são x igual a 1 e y igual a 1. Inserindo esses valores nas equações originais, ambas são satisfeitas como queríamos. Se você ainda não viu a série Essence of Linear Algebra do Trace Bloom-Brown, definitivamente confira isso. Isso tudo fará muito mais sentido. Mas vamos focar agora nas aplicações. Agora, com sistemas de equações mais complexos, basta expandir nossa matriz para analisar o sistema com qualquer número de variáveis. Matrizes são utilizadas em circuitos e eletrônicos, pois podem ser representadas por equações lineares com tensões e correntes como variáveis desconhecidas.
Em circuitos complexos, onde a resolução manual é indesejada, podemos usar um computador para encontrar a matriz inversa e obter as correntes e tensões. Mas ainda não é tão emocionante. Sobre um sistema que evolui constantemente com o tempo. Por exemplo, vamos dizer que há um surto de zumbis na escola local, uma situação bastante padrão, e o local está em quarentena, então ninguém pode entrar ou sair, mas a infecção zumbi está se espalhando. Temos humanos e zumbis na escola, mas sem entrada ou saída, a população se mantém. Agora, cada hora, 20% dos humanos se tornarão zumbis pela infecção. Felizmente há uma cura para a doença, mas seu sucesso não é garantido. Então vamos dizer que a cada hora, 10% dos zumbis voltarão a ser humanos. Neste momento, se houver 150 zumbis e 150 humanos, a questão é: o que vai acontecer a longo prazo? Agora vamos supor que as mudanças aconteçam em intervalos discretos na hora. Vamos ver o que ocorre na primeira hora. Dos 150 humanos iniciais, 80% permanecerão não infectados. Mas também temos que adicionar os 10% dos 150 zumbis que se curam e voltam a ser humanos. Isso nos deixa com 135 humanos após a primeira hora, diminuiu apenas um pouco. Para o novo total de zumbis, pegaríamos os 20% dos humanos que foram infectados, mais os 90% dos 150 zumbis que não são curados, nos dando um total de, claro, 165, já que esses dois números somados devem permanecer 300. Queremos saber o que ocorre após um longo período, então precisamos prosseguir. Uma hora depois, registramos as mesmas porcentagens, mas agora com 135 humanos em vez de 150. Agora temos 165 zumbis, não 150. Resulta em 125 para humanos e 175 para zumbis. Parece que seguimos perdendo humanos, isso persistirá? Bem, o que temos aqui são algumas equações lineares que podem ser representadas como uma matriz dessas porcentagens, que não mudam. Isso é multiplicado pelas entradas H e Z, ou a população de humanos e zumbis atual. E tudo isso equivale às populações após aquela hora específica. Isso é uma matriz de Markov, cuja soma de colunas é 1 e não tem valores negativos. Mas é similar ao que vimos. A matriz que temos vai fazer coisas com, ou escalar e rotacionar, o vetor de entrada. A entrada inicial foi 150, correspondendo às populações humanas e zumbis, e após uma hora ou uma multiplicação, ele é movido para 135,165. Precisamos prosseguir e aplicar outra transformação, enviando para 125.175 as populações encontradas após 2 horas. Portanto, ao continuarmos com essas multiplicações, a questão real é: para onde esse vetor vai? Deixe-me adicionar alguns vetores ao gráfico, cada um representando populações de 300. Ao multiplicar a matriz e observar as transformações, percebe-se que este vetor, ou qualquer elemento desta linha, mantém-se estável, enquanto todo o resto se desloca em sua direção. Esse vetor é um autovetor da nossa matriz. O autovalor associado é 1, já que ele não escala. E como esse vetor não gira nem escala, ele é o equilíbrio do sistema, e, portanto, a resposta para a nossa pergunta. Depois de um longo tempo, as populações se estabilizarão em números que se encontram nesta linha e somam 300, o que seria 100 para os humanos e 200 para os zumbis. Qualquer outro valor populacional se aproximará destes a cada hora. Se você colocar esses valores nas equações de antes, verá que a saída permanece 100 e 200 para os humanos e zumbis, respectivamente. Então, se as porcentagens mudassem, a questão se resume a: qual é o autovetor da nova matriz? Embora uma infestação de zumbis possa não acontecer tão cedo, essa matemática poderia analisar a disseminação de um vírus em uma população. E uma das minhas aplicações favoritas disso é o algoritmo Google PageRank, que envolve matrizes de Markov e classifica sites tratando links de saída como probabilidades de transição de um site para outro. Tenho um vídeo dedicado sobre isso, link abaixo. A seguir, uma história feliz. De maneira nenhuma. No dia 29 de abril de 1992, Reginald Denny, um homem totalmente inocente, foi brutalmente espancado quase até a morte ao vivo na TV nacional. Reginald está aqui, provavelmente desacordado após o ataque. O próprio ataque está no YouTube, mas para evitar classificação por idade, mostro só a parte logo após.
29 de abril de 1992 marcou o início dos distúrbios de Rodney King em Los Angeles. Reginald Denny, motorista de caminhão, tinha uma rota que passava por uma área de distúrbios, sem ter sido informado. Ao chegar lá, foi interrompido pelos manifestantes, retirado do caminhão e agredido. Identificar o agressor de Denny não foi simples, dada a baixa qualidade das imagens ao vivo. No entanto, a polícia conseguiu identificar um dos agressores graças a um pouco de matemática avançada. Para entender como isso foi realizado, precisamos primeiro olhar o que é uma imagem digital. De perto, uma imagem digital é apenas um conjunto de pixels, cada um de uma cor única. Essas cores podem então ser representadas por algum valor numérico, o que significa que uma imagem quadrada composta por 1 milhão de pixels, 1.000 ao longo de cada borda, poderia ser representada por uma matriz de 1000 por 1000, onde as entradas são os valores de cor de cada pixel. É mais fácil trabalhar com imagens em preto e branco, onde um pixel preto é 0 e um branco é 1. De fato, trabalharemos com imagens em tons de cinza, onde valores entre 0 e 1 representam diferentes tons de cinza. Então, quando se trata de processamento e manipulação de imagens, seja para desfocar uma imagem, detectar bordas, aprimorar uma imagem e assim por diante, tudo se resume a manipular os pixels de uma maneira muito específica. Vamos exemplificar desfocando matematicamente esta imagem do número 1. Para fazer isso, vou criar uma matriz 3x3 onde cada entrada é um 9 degree. Isso é chamado de kernel no processamento de imagens. Então, o que vamos fazer é colocar este kernel sobre nossa matriz de imagem e multiplicar as entradas individuais em cada quadrado, depois somar os resultados. Neste caso, é apenas 1 vezes 1 nono 9 vezes, então a soma de todos esses é 1. Sim, esse kernel apenas calcula a média dos pixels nele. A partir daí, vamos pegar essa soma de 1 e definir o pixel central para essa cor na nova imagem. Acontece que não mudou, ainda é 1 ou branco, mas nem sempre será o caso. Agora, perceba que esta grade à direita para a imagem desfocada tem o mesmo tamanho da esquerda. Para desfocar a imagem inteira, varreremos a seção vermelha pela original. Quando deslizamos uma vez, todos esses pixels ainda são 1, então a média também é 1, e é isso que esse novo pixel se torna. Mas após deslizar novamente, o kernel contém um pixel preto, então encontramos a média de 8 uns e um 0, que é cerca de 0,89. Isso corresponde a um tom muito claro de cinza, que colocaremos no quadrado do meio. Após varrer a imagem, mapeando cada novo número para a imagem desfocada, esses serão os valores. Sei que este método desconsidera a borda, mas para nossos propósitos vamos mantê-la branca. Agora, vou colorir os pixels conforme seus valores para obter uma imagem desfocada do número 1. Na verdade, está excessivamente desfocado, quase irreconhecível, mas se contornarmos a área colorida, percebemos que o 1 ainda está meio presente. A desfocagem se deve ao trabalho com apenas 100 pixels. Mas o que o kernel fez foi meio que pegar essa borda nítida na imagem original entre preto e branco e suavizou ou média, então temos essa transição do escuro para o claro na imagem desfocada. O kernel que usamos representa um tipo de desfoque conhecido como desfoque de caixa. Segundo a Wikipédia, ao inserir uma imagem com mais pixels e aplicar desfoque, obtém-se esse resultado. Existem muitos outros kernels com funções distintas. O desfoque gaussiano também desfoca a imagem, dando mais peso ao quadrado do meio, assim os pixels escuros continuam bastante escuros. Existe um kernel de afiação, e existem kernels de detecção de borda que procuram por mudanças bruscas na cor. Você notará que todos os números neste kernel somam 0, portanto, se aplicarmos isso a uma parte da imagem onde as cores são similares, multiplicando por esses números e somando os resultados, resultará em 0 ou um pixel preto, por isso a área correspondente é preta. As únicas seções que não são onde há mudanças bruscas de cor ou bordas. Aqui temos outro exemplo de detecção de borda, uma foto mal tirada do braço de alguém. Com algoritmos de detecção de borda, pesquisadores identificaram uma região de uma possível marca de nascença ou tatuagem. Na verdade, esta é uma parte expandida da imagem onde se vê esses homens agredindo Reginald Denny. Com técnicas de processamento de imagens similares às já usadas, uma empresa identificou que a marca é uma tatuagem de rosa, ligada a uma gangue em Los Angeles.
E foi isso que ajudou a garantir eventualmente a condenação de um dos perpetradores do ataque. Mesmo que não tenha envolvido muita matemática matricial, como vimos antes, simplifiquei algumas coisas para evitar detalhes excessivos. E não apenas o processamento de imagens, mas os gráficos de computador usam muito as matrizes. Podemos incorporar dados geométricos em um sistema de coordenadas. Podemos manipular matrizes para escalar, rotacionar, refletir e deslocar imagens. Porém, tudo se torna bem mais complexo. Assim como projetar uma imagem 3D em um plano 2D, podemos usar matemática matricial para mapear pontos 3D e determinar onde apareceriam na tela plana. Sem entrar em detalhes, os gráficos de computador são outra aplicação útil das matrizes. Para aqueles em busca de resultados concretos da matemática matricial, vamos considerar redes e teoria dos grafos. Os gráficos podem representar muitas coisas: amigos de pessoas, conexões em apps de namoro, redes de cidades e seus vínculos, sites e suas ligações, etc. Com redes pequenas, pode ser fácil entender intuitivamente o que está acontecendo. Como se eu dissesse aqui está um grupo de colegas de trabalho e as conexões representam amizades mútuas, não seria difícil ver como esta é a pessoa mais popular, e esta é a menos popular com apenas um amigo. Se precisasse descobrir amigos em comum entre essas duas pessoas, sem problemas, é fácil ver que são 3. Porém, com redes mais complexas, necessitamos de ferramentas matemáticas para identificar elementos-chave. Isso poderia ser o site que disse antes, classificado como o mais alto na web. Seria descobrir quem tem mais chances de propagar uma doença em uma faculdade lotada de alunos. Ou quem foi mais crítico nos ataques de 11 de setembro e deve ser prioridade para a lei. Sim, fizeram isso após o 11 de setembro, como mencionei em um vídeo anterior. Necessitamos de técnicas matemáticas para identificar elementos que nossos olhos não percebem em conexões caóticas. Vamos ver o que as matrizes revelam sobre aplicativos de namoro. Imagine um app com 3 homens, 1 a 3, e 3 mulheres, 4 a 6, combinados como indicado. Essas são conexões recíprocas, ambas as pessoas deslizam para a direita. Por ora, você verá que não há matches do mesmo sexo. Vemos que este primeiro cara combina com todas as 3 mulheres, o segundo cara com 2, e o terceiro com 1. Este gráfico ilustra bem a situação. Mas o que também podemos fazer é criar uma tabela com 6 linhas e 6 colunas para 6 pessoas e analisar isso em vez disso. Se 2 pessoas, como a pessoa 1 e 4, estiverem combinadas, inseriremos um 1 no quadrado localizado na coluna 1, linha 4. No entanto, como essas são conexões mútuas, precisamos também incluir um 1 na coluna 4 e na linha 1. Se 1 combina com 4, é óbvio que 4 combina com 1, portanto, os dados devem demonstrar isso. Sim, a tabela será simétrica à diagonal. Então, se 2 pessoas não estão conectadas, como a pessoa 1 e 2, colocaremos um 0 nesse quadrado, neste caso coluna 1 e linha 2. Claro que não podemos esquecer a coluna 2 e linha 1. Como ninguém combina consigo mesmo, a diagonal será toda de zeros. E então essas seriam as demais conexões. Então, se você quer saber se a pessoa 5 e a 2 estão conectadas pela tabela, basta ir à coluna 5 e à linha 2, ou vice-versa, e ver se há um 1 ou um 0 lá. A partir disso, podemos ver coisas óbvias. Analisando a coluna ou linha da pessoa 1, percebemos que ela tem 3 correspondências totais, evidenciadas pelos 3 uns. Mas usaremos matemática avançada para analisar este gráfico. Portanto, vamos chamar isso de matriz, removendo as linhas da grade, sem mais alterações. Isso é conhecido como matriz de adjacência em gráficos. Outra maneira de interpretar isso, no entanto, é que nos diz quantos caminhos de comprimento existem entre quaisquer 2 nós. E no restante do vídeo, quando menciono caminho, estou me referindo a qualquer sequência de arestas que conecta uma sequência de vértices, ou seja, uma caminhada. Quem entende de teoria dos grafos pode não gostar, pois um caminho costuma ser mais específico, mas estou generalizando. Ok, então o que isso realmente significa? Olhemos a coluna 6, linha 1. Isso só indica a compatibilidade entre as 2 pessoas. Mas também significa que existe um caminho de comprimento entre eles. Isso está dizendo a mesma coisa. Se colocarmos um ponto na pessoa 1 e só pudermos atravessar uma borda, bem, há uma maneira de chegar à pessoa 6. É isso que este representa. Por outro lado, não há maneiras de ir da pessoa 1 para a pessoa 2 em uma borda.
Há caminhos da pessoa 1 para a pessoa 2, mas todos têm comprimento de 2. Não é o que buscávamos. Agora, se eu quero ver rapidamente quantas correspondências mútuas duas pessoas têm. Analisando as pessoas 1 e 2, não é complicado. Notamos duas correspondências mútuas. No entanto, essa questão de correspondências mútuas não é diferente de perguntar quantos caminhos de comprimento 2 existem entre a pessoa 1 e a pessoa 2. Bem, acabamos de ver isso. A resposta é 2, como esperado, já que é a mesma pergunta. Posso começar no 1, e ir para o 4 e depois para o 2, ou ir para o 5 e depois para o 2. Esses dois caminhos são duas conexões mútuas. No entanto, a vantagem é que podemos identificar a quantidade de caminhos de comprimento 2 entre quaisquer dois nós, simplesmente ao quadrado a matriz de adjacência. Vemos que para a pessoa 1 e 2 existem duas conexões mútuas, então isso confere. Logo, olhando o gráfico das pessoas 2 e 3, não há conexões mútuas. E na matriz, isso também confere com a coluna 3 e a linha 2 tendo um 0. Porém, os indivíduos 1 e 3 estão vinculados somente ao 6, como mostra a matriz. A ideia é compreensível. Mas agora, o que significaria a diagonal? Isso é quantos caminhos de 2 passos uma pessoa tem consigo mesma, ou seja, quantas correspondências ela possui. Pense nisso. Para a pessoa 1, se eu começar lá, para voltar ao 1 em 2 bordas, eu posso ir para 4 e depois 1, 5 e depois 1, ou 6 e depois 1. 3 opções para as 3 conexões. É por isso que vemos um 3 lá na matriz. A segunda pessoa tem 2 correspondências. Então, se multiplicarmos a nova matriz pela original, o mesmo que encontrar o cubo original, obtemos todos os caminhos de comprimento 3 de uma pessoa para outra. Veja, a matriz original elevada a algum poder nos diz quantos caminhos daquele comprimento existem entre quaisquer dois nós. Se houver uma conexão do mesmo sexo no link 1 para 2, basta adicionar 1 à matriz original na primeira coluna, segunda linha, e o inverso. Ao implementar isso em um software, basta fazer pequenas alterações na matriz de adjacência. Ao quadrado ou ao cubo, ela revela muito. Na verdade, achei interessante o que o cubo da matriz nos diz. Especificamente, a diagonal. Ele indica a quantidade de trajetórias de 3 passos que levam uma pessoa de volta a si mesma, mas, olhando para o gráfico, um caminho de comprimento 3 de volta para você mesmo nos diz que há um triângulo ali. Não vou explicar este em profundidade, mas se você somar os números ao longo da diagonal, também conhecida como o traço da matriz, e dividir por 6, isso te diz quantos triângulos no total existem na rede. Apenas achei interessante o que a matriz nos diz. Algo inesperado inicialmente. Então, sobre outro assunto que ainda não abordei, aprendizado de máquina e redes neurais são codificados e manipulados por matemática matricial. Matematicamente, as matrizes são cruciais para permitir que a máquina aprenda. Ou, em termos de segurança, há um exemplo de um método de criptografia mais antigo, que é a cifra de Hill. Esta cifra USA operações de matriz para criptografar e descriptografar mensagens, porém não é um método moderno de criptografia. Embora eu gostaria de explorar mais assuntos, este vídeo já está longo. Espero ter mostrado o grande impacto e poder das matrizes. Quero agradecer a Dashlane, patrocinadora deste vídeo, por sua dedicação na segurança de criptografia, mantendo você seguro na internet. Dashlane é um gerenciador de senhas que, bem, faz várias coisas. Ele guardará suas senhas de forma segura num único lugar, sincronizando entre dispositivos, evitando o esquecimento e a necessidade de redefinição. Assim, o Dashlane preencherá automaticamente nomes de usuário e senhas de sites armazenados no seu cofre, facilitando a navegação na internet. Algo mais importante do que lembrar senhas, no entanto, é ter senhas seguras e estar protegido contra hackers, o que o Dashlane cuida. É dito para não usar a mesma senha em diferentes sites, pois um ataque hacker pode torná-lo vulnerável em outros. O Dashlane resolve isso, gerando automaticamente senhas seguras para uso em todos os dispositivos. Ao se inscrever no Dashlane, você cria uma única senha mestra usada para criptografar todas as demais. Portanto, se alguém acessar os servidores internos, só verá bobagens. Você pode se sentir seguro com senhas diferentes e seguras para cada site, precisando apenas lembrar de uma única senha. Para garantir a segurança dos anúncios, você será notificado se seus dados forem comprometidos, proporcionando tranquilidade ao navegar na internet. O preço é barato,
Mas inscrevendo-se no link abaixo ou em dashlane.com/majorprep, terá 10% de desconto na assinatura Premium. Existe uma avaliação gratuita de 30 dias, portanto, experimentar não tem risco. Os links estão abaixo, encerrando o vídeo aqui. Se curtiram, lembrem-se de se inscrever. Não se esqueçam de me seguir no Twitter. Clique no sino para notificações e vejo todos no próximo vídeo.